Gonçalves, eu sou aluna do curso de Bacharelado em Letras na Unirio e estou aqui para falar um pouco sobre a pesquisa A Complexidade no Fenômeno BTS, Narrativas, Temporalidade, Simbologias e Devocionismo, orientada pelo professor Gustavo Naves Franco. Bom, para poder entender o BTS, é preciso primeiro entender um pouco do contexto cultural na Coreia do Sul. No final da década de 90, a Coreia iniciou um movimento de exportação cultural denominado Hallyu, e esse movimento ele tem se dividido em diferentes estágios de lá para cá. O Hallyu 1.0 foi o primeiro deles, começou no final da década de 90 e foi até mais ou menos 2005, e ele era extremamente focado na promoção dos K-dramas, que são as novelas ou os seriados coreanos. O Hallyu 2.0 passou a se focar no K-pop e a ter um foco maior também em exportação para outros lugares, como a América do Norte e a Europa. Além disso, nessa fase, os idols, que são os membros dos grupos de K-pop, eles atuavam como um centro de atratividade para a cultura. O Hallyu 3.0 ele vai se iniciar em torno de 2013 e um pouco depois do sucesso que foi a música do cantor Psy, Gangnam Style, e ela vai passar a se focar totalmente nas outras questões coreanas que não foram tão abordadas no Hallyu 1.0 e no Hallyu 2.0, como a moda, o cinema, a culinária. E o Hallyu 4.0 é o K-Style, ele vai explorar uma vivência maior por parte dos fãs dessa cultura. O BTS ele teve a sua estreia como um grupo em 13 de julho de 2013, com uma formação de 7 membros e sendo gerenciado por uma empresa de pequeno porte no cenário musical da Coreia na época, que era Big Hit Entertainment. De lá para cá, 9 anos se passaram e o BTS se tornou o grupo de maior notoriedade do K-pop, com indicações ao Grammy e American Music Awards, e além disso, obtendo um êxito comercial muito grande. Hoje, o BTS influencia diversas áreas da economia coreana, e além disso, a Big Hit Entertainment, que era uma empresa pequena na época que eles começaram, se tornou a Hybe Labels e é a maior empresa atualmente da Coreia de música. E o BTS ele não teria chegado onde chegou, não teria conquistado o que conquistou, se não fosse pelo apoio da grande fanbase que ele conquistou ao longo dos anos de carreira dele, que é o ARMY. A Ji Young Lee, ela é doutora em estudos cinematográficos e ela cita que algumas das razões para esse forte elo entre o BTS e o ARMY existir são as músicas, as performances, a sinceridade dos membros do grupo, mas que mais do que isso, o fato das letras do BTS trazerem críticas sociais e retratarem muito sobre questões de saúde mental, acaba criando um espaço de acolhimento e apoio emocional e psicológico entre os fãs e a banda. Ali, ela também considera um outro fator importante para o engajamento dos fãs, o Bangtan Universe. O Bangtan Universe é uma narrativa intermediática construída pelo BTS, onde os 7 membros eles são transpostos a 7 personagens de uma história que vai sendo contada através dos seus videoclipes, das suas músicas, de livros, de webtoon, jogos e até séries de TV. E é ao Bangtan Universe que a pesquisa vai se ater. Os objetivos da pesquisa são tentar entender quais as tendências para a contação de histórias a partir dessa expansão das possibilidades midiáticas, perceber as relações interartísticas que são construídas entre passado, presente e o futuro através dessas narrativas intermídias, e também compreender melhor como a importância da participação do público como um catalisador criativo nessas obras. Um pontapé inicial da pesquisa ela vem através de um argumento do João Adolfo Hansen em A Sátira no Engenho, onde ele fala que para a gente compreender melhor a sátira barroca, é preciso que a gente entenda ela como um estilo e um produto do próprio tempo dela. Esse argumento se estende ao BTS na pesquisa, pelo fato de que ele é um produto nascido em meio a um processo de proliferação cultural, em meio à expansão de mídias e de redes sociais e também do crescimento de comunidades virtuais que se unem em prol de um afeto em comum. E isso acaba moldando toda a estrutura artística do BTS.
E por ter um nascimento tão envolvido com a virtualidade, alguns conceitos da cibercultura de Pierre Levy podem ser aplicados ao BTS, principalmente no que concerne a ciberarte. Algumas das características da ciberarte, elas são a prática de uma criação coletiva, que é o que acontece com o BTS, com o fandom dele no Bangtan Universe. Ela se expande através das criações dos fãs, com teorias, fanfictions, e a construção como obra-processo ou obra-acontecimento. O BTS ele tem o Bangtan Universe como uma narrativa em aberto. Então, ela segue um fluxo contínuo de criações paralelas, enquanto só em certos momentos acontecem os lançamentos canônicos, que é quando o BTS tem algum lançamento de fato. A indeterminação de autoria no Bangtan Universe não é certo exatamente quem é o criador daquilo ali. Quando se trata da música, a gente sabe que os membros do BTS compõem, produzem e trabalham em cima das próprias letras e da própria música que produz. Mas o Bangtan Universe é incerto saber quem é o criador daquilo ali, principalmente quando ele começa a ter tantas raízes por conta das criações dos fãs e das criações paralelas que vão acontecendo. E além disso, a interconexão e mistura dos limites. O BTS ele expande isso, se utilizando de todas as mídias sociais possíveis e contando a sua história em todos esses meios. Um terceiro aspecto sobre o Bangtan Universe é baseado no formalismo russo. Gondryov e Marion eles falam sobre a fábula e a Suzette como uma análise do momento em que um criador cria uma obra. Eles acreditam que no instante em que você tem a ideia até o momento em que a obra ela se manifesta, ela se torna uma obra concreta, uma mídia, existe um lapso e que esses dois momentos eles são tratados pela fábula, que pode ser entendida como esse pensamento original, e a Suzette, que é a manifestação da fábula em mídia. Isso ocorre no Bangtan Universe pelo fato de que existe um escopo narrativo, que é o de que o Kim Sok-jin ele precisa salvar os amigos dele, e essa é uma constante, é uma ideia constante, um plot constante na história. O que muda com ela é como essa história vai ser narrada e readaptada nas diferentes mídias em que ela está sendo disposta. Além disso, existem algumas características da intermedialidade que foram categorizadas pela Irina Radievsky e que também se aplicam muito bem ao Bangtan Universe. Uma delas é a transposição midiática, quando um produto originado em uma mídia ele é adaptado a uma nova mídia. A combinação intermediática, quando a realização artística se dá através de diferentes tipos de mídia em conjunto, que é basicamente o conceito do Bangtan Universe. E referências intermediáticas, que é quando um produto de uma mídia faz referência a um produto de uma mídia diferente. No Bangtan Universe, um exemplo disso pode ser o videoclipe de Blood, Sweat and Tears, onde existem referências a várias obras. E para concluir, o Bangtan Universe ele aborda diferentes temporalidades simultaneamente e ultrapassa os limites da exploração da intermedialidade. Além disso, ele consegue construir um diálogo interartístico onde o presente é a figura principal, é o centro desse diálogo que consegue se inspirar pelas obras clássicas, ao mesmo tempo em que abre as portas para um futuro diferente na contação de histórias. Essas foram algumas referências bibliográficas que eu utilizei. E é isso. Obrigada pela atenção.